Oi, gente. E aí? Tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nesse mês do Março Amarelo do CBNuve, mês dedicado aí à conscientização e prevenção da doença renal crônica. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos ter um convidado aí. Na verdade, não é nem um convidado, foi uma seleção do professor Fernando. Já deixa eu convidá-los aqui para a gente ir batendo aquele papo antes de começar. Bom, vamos falar um pouquinho hoje de diagnóstico da doença renal crônica. Vocês estão vendo aí que... Olha Fernando, como eu sei entrar. Aí você entra, você vê computador, você vê a zona aqui, né? Ó, você vê boleto para pagar, ó. bom, bom. E aí vocês me veem agora. Bom dia, Hugo. Tudo Bom, bom? cara. Tudo bem, eu não estou acostumado com essas. Embora eu seja um cara que goste de tecnologia, eu não sou acostumado com esse tipo de tecnologia, não, cara. Né? Instagram. Eu até falei, hoje não é nem um convidado, né? Porque esse aqui, você tinha que vir mesmo, não tem nem essa, você faz parte aí do nosso grupo, então outras virão, mesmo porque o pessoal já deve estar com de saco cheio da minha cara, porque eu sempre começo as lives, né? E aí, ó, o Júlio já tá dando um descanso pro pessoal. O Luciano hoje, pessoal, infelizmente, por um imprevisto lá, ele teve que levar o carro dele pro hospital. E, e aí o carro deu problema lá, ele não vai conseguir participar ao vivo, mas talvez ele até entre aí para ver a live. Então vai ficar só eu e o Fernando. Então, Fernando, você dá um jeito aí de entender isso, porque você vai fazer algumas aí só você e o pessoal, para o povo não enjoar de mim. Eu vou fazer live, eu fui cotado, passou na reunião que eu tenho que fazer live. Sim, É, bom, tudo bem, eu tento, sem problema. isso aí. Já falei pro pessoal que nós vamos falar, como nós estamos no Março Amarelo, né? Mês de conscientização e Sim. prevenção da doença renal. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o diagnóstico, né? Que eu acho que todo mundo fica, nossa, como é que diagnostica, como é que trata, como é que diagnostica, como é que trata, né? Sim. Eu acho legal a gente conversar sobre isso, né? Eu sempre ponho na minha cabeça, né? Eu não sei se você tem essa sensação também, Hugo, mas quando você fala e você dá um diagnóstico de doença renal crônica para o tutor, você joga uma bomba na vida do tutor. Né? Eu já devo ter falado isso algumas vezes e eu tenho notado isso cada vez mais. Falar, olha, o seu cão tem doença renal crônica, quando você faz o diagnóstico. Cara, você soltou uma bomba, dali para frente talvez o cara não escute mais nada do que você está falando, porque ele está pensando, ele associou com alguém que tem a doença renal crônica, ou com outro cão que ele teve doença renal crônica, que o desfecho foi ruim, né? É, enfim, e o diagnóstico precoce, na maioria das vezes você fala da doença renal crônica, mas ela é mais tranquila. Você prepara o tutor, porque o animal não está numa situação, geralmente numa situação crítica, numa situação, às vezes, de emergência, que talvez seja o ponto mais difícil para a gente, você atender um paciente numa situação de síndrome urêmica, de uma situação grave, e aí falar, ó, ele tem doença renal crônica. Con- Não sei. É, Concordo. Eu até chamo atenção às vezes quando eu estou discutindo caso clínico com alunos, né? E é muito, parece que assim o diagnóstico falado para o técnico ele fica simples, né? Ele não tem essa importância toda, essa carga sentimental. E a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, só antes da gente começar, você vê qualquer nódulo aí no paciente, há um nódulo. Pode ser benigno, pode ser maligno, mas aí a pessoa já fala, ó, isso pode ser câncer. É complicado para o tutor, foda. né? Sim.
E não muda muito em relação à doença renal crônica. Então, em cima disso você falou, vamos iniciar mesmo agora a live 10 e 10. E o intuito é justamente, pessoal, a gente conversar sobre o diagnóstico, né? Da doença renal crônica. O Fernando trouxe algo extremamente relevante, que é como abordar isso com o tutor é muito sério, né? Então a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está realmente diante, ou seja, é um diagnóstico de doença renal crônica, né? E em cima desse contexto, Fernando, eu vejo duas realidades no atendimento. O primeiro é o diagnóstico da doença renal crônica de um paciente que está passando mal. Talvez esse seja o carro-chefe aí dos atendimentos, né? Porque o paciente, ele vai para o nosso atendimento por algum motivo que o tutor identifica em casa. Então é mais fácil, às vezes, em número mesmo, a gente ver o diagnóstico da doença renal crônica com o paciente passando mal. E aí ele pode estar passando mal por uma descompensação da própria doença renal crônica, que é silenciosa, ou por algum motivo que está ferindo esse rim doente, ou seja, ele está portando uma injúria renal aguda. O que você acha aí desse cenário? Nos pacientes que chegam dessa forma, que é aquele paciente que ele foi lá passar em atendimento, né? Aí assim, vale lembrar que a gente, na maioria das vezes, tem uma amostra viciada, porque o cara veio procurar a gente porque ele tem um problema renal, né? Aí eu estou pensando no clínico, por exemplo, que atende o paciente lá e ele tem azotemia, né? E é o que o Hugo falou, a azotemia ela pode ser de uma doença renal crônica mesmo, ok, mas ela pode ser ali só o rim apanhando por algum outro motivo. De qualquer forma, é sempre interessante a gente ficar de olho, né? Quando você vê um paciente azotêmico, é o que o Hugo falou, o rim está sofrendo. Se ele está sofrendo porque ele é crônico, ou se ele está sofrendo porque todo o outro organismo está complicado, ele é um cardiopata, ele é um endocrinopata, está tudo virado e o rim está apanhando, isso você vai ver ao longo da evolução. Eu acho, nessas situações, eu não gosto, eu evito falar de doença renal crônica, né, logo no início, né, e aquilo, a creatinina te conta uma história, tá? Por muitos anos, a gente sempre achou que a creatinina refletia a função renal 100% e ela era o suficiente para a gente diagnosticar. Hoje não. Hoje a gente sabe que a gente tem N elementos, tá? Que você faz um pool de exames para fechar no diagnóstico. Tá? Isso não é diferente no paciente que está ali na emergência, no paciente que não sabia que era um doente renal crônico, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu estou com essa mania, tá? Eu vou falando, daqui a pouco eu vou para lá, depois eu volto. As pessoas podem fazer pergunta? Pode, eu deixei aí os comentários abertos. Para elas... Talvez as pessoas perguntem, não estou entendendo nada. Mas... Eu fui para lá e voltei. Mas voltando, eu acho que é isso. A gente olha para o paciente e vê, pô, esse cara tem características de um doente renal crônico. Tá, na sua cabeça você já pensou isso. Não solta a bomba ainda no tutor. Colhe mais elementos para ter maior certeza, maior acurácia do seu diagnóstico para chegar lá e soltar, olha, ele tem doença renal crônica. Porque a gente já viu pacientes que chegaram azotêmicos por uma azotemia pré-renal e eles melhoraram com um ajuste de fluido, enfim, controle de outros elementos. Show. E assim, nesse cenário aí que a gente está falando, né, do paciente passando mal e ele pode vir a ter realmente a doença renal crônica, e aí começa o caminho que você vai percorrer, né? Ele está passando mal por conta da doença renal crônica, que veio silenciosa, ou alguma coisa está ali acometendo ele, né? Eu acho que um dos exames que mais ajuda a gente nesse momento não é a creatinina, né, Fernando? Porque a creatinina ela aumenta tanto o reflexo de uma coisa crônica, descompensada, ou por alguma coisa machucando algo que já era doente,
né? Sim. Eu acredito que é extremamente importante para as pessoas nesse cenário, está passando mal, e eu estou vendo a azotemia, o uremia, é o ultrassom, né? Porque o ultrassom ele vai te dar muita informação sobre como está o parênquima desse rim, Sim. e que fala para gente, bom, se é um parênquima totalmente alterado, ele tem mais chance da gente acreditar que isso é uma coisa crônica, né? Que está ali diante Sim. da gente. Agora, se é um parênquima normal, pode ser que o paciente esteja somente com uma injúria aguda, não é isso? Sim. Sim. Concordo. Volta a falar, né? Beleza, o paciente chegou, ele está azotêmico. Ok, eu tenho uma injúria renal. Tá? É basicamente isso que você vai saber. E aí você tem que diferenciar. E aí eu concordo com o Hugo. O que essa injúria que está acontecendo, eu vou tentar achar pontos objetivos no meu paciente que justifiquem essa azotemia. Então, você chegou lá e eu tenho um paciente que está azotêmico e o rim está totalmente deteriorado, então você tem a alteração da ecogenicidade, alteração de estrutura, infartos renais, que a gente vê muito em felinos, cistos. Esse cara é um crônico, então provavelmente a gente classifica isso naquela classificação de crônico agudizado. Tá? Ali você já pode começar a conversar com tutores de, olha, ele é um doente renal crônico. O que eu falo para os tutores é que provavelmente esse paciente tenha mais dificuldade de recuperação, tá? Porque ele é um rim mais crônico, é um rim mais baleado. Só que o que é principal aí é tentar identificar por que esse paciente foi parar na sua mão, por que ele caiu, qual é a causa dessa injúria renal aguda, do crônico agudizado, que quando a gente fala na emergência, a gente é o agudo. Né? O crônico, raramente, o crônico que está comendo bem, abanando o rabo lá, raramente ele cai na emergência. Ele vai passar na sua rotina. Ele está no momento de silêncio da doença, né? Oi? Ele fica no momento do silêncio da doença, né? Que ela não fala nada. Sim, pode acontecer, isso já provavelmente aconteceu com você, é aquele paciente que passou em atendimento com você porque ele tem urolitíase. E aí você olha lá, ele tem urolitíase e ele é um cão com seus 12 anos de idade, você vai pedir todos os exames para diagnóstico, e aí você vai olhar lá e você vai ver que ele já não tem mais aquela creatinina tranquila, ele fica ali no 1,6, né? Na cabeça do tutor isso é normal, 1,6. Né? Ele já tem alteração de densidade urinária, ele já tem alteração de morfologia, mas ninguém chegou para ele e falou assim, senhor, seu paciente tem doença renal crônica. Tá? Eu acho que esse é um outro paciente também que às vezes a gente joga uma bombinha lá, né? Tipo, olha, eu fui ver a pedra nos rins, ou pedra na bexiga, né? E agora eu saí com uma doença renal crônica. Tá? Mas isso a gente vai falar mais para frente. A gente está falando do cara agudo. Mas acontece também. Então, acho que assim, a gente está falando nesse momento aqui justamente desse entendimento, né? Então, olha só, não é simplesmente dosar ureia e creatinina, né? Não podemos ficar só nisso, porque às vezes elas não vão falar muito o que a gente precisa para ter o resultado do tratamento, né? E você chamou atenção para um outro exame, ou seja, ok, a gente tem aí a ureia e creatinina altas e a gente tem que dar justificativa para isso, né? A gente falou que o ultrassom ajuda muito a entender, bom, é um cara que tem rins feios ao ultrassom. Eu gosto de dar o exemplo da unha encravada, né? A unha encravada, ela tá sempre doente, né? E até para o doutor entender, mas isso é ótimo, isso é ótimo. Depois eu quero comentar um negócio. E aí existem situações em que você pode ter um pisão nessa unha encravada, né? E diferentes tipos de pisões. Você pode ter um pisão de uma criança de, sei lá, 12 quilos, 15 quilos, 20 quilos, mas você pode ter um pisão de um cara de 100 quilos. Isso vai fazer completamente diferença no estado daquela unha encravada piorar, ela já era doente, piora,
E então quer dizer que a gente tem diferentes magnitudes de lesão num rim doente. E o ultrassom vai te ajudar. Bom, é um rim doente que pode estar mais doente ainda, né? E você chamou atenção de algo que eu também gosto muito nesse cenário de lançar a mão para o entendimento, que é o exame de urina. Se eu tenho um cara azotêmico, com rins feios ao ultrassom e uma densidade urinária baixa, é grande chance de ser um doente renal crônico. Agora, se eu tenho uma urina com concentração elevada e ele está passando mal, está azotêmico, pode ser mais uma ira. Sim. E volta naquilo que a gente conversou. Você terminou, Hugo? Perdão. Pode. Às vezes dá uns delay. E é bem isso, né? A gente, dentro do colégio, a gente vem falando nos congressos, tudo bem que a gente está afastado 2 anos, né, sem congresso e tal, mas a gente vem falando, a ureia e creatinina é legal, mas ela não vai salvar sua vida. Tá? Você precisa de outros elementos. Então, ultrassom, exame de urina, pelo menos, é super importante. Isso. E ainda hoje a gente chega a pacientes que assim, olha, só faço função renal para acompanhamento. E isso acaba sendo muito ruim para o tratamento, enfim, para toda a continuidade do caso. Sim. Né? E aí, entra pode falar. Desculpa, entra naquilo que a gente falou. O doente renal crônico, ele é um doente complexo, tá? Então você tem necessidade de ter vários exames. Não fique só apegado na ureia e creatinina. E eu também gosto até de dizer, assim, quando o pessoal pergunta, né, sobre qual exame é melhor, e assim, pensando na nefrologia, até onde eu sei, que é muito pouco, você pode até me ajudar nisso aí, nunca a gente, talvez, entendendo como é que é a fisiologia do néfron, que é uma unidade funcional, né, ele não é uma célula, a gente talvez nunca vai ter um único exame super-herói que vai nos salvar em diagnóstico de problema. Vai ser sempre um conjunto de exames em que você tem que pegar as informações, juntá-las num quebra-cabeça para entender o que está acontecendo. Perfeito. O melhor exame é o que te dá a informação. Acho que é isso. Esse é o melhor exame. É o cara que te fala, assim, desde a graduação eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça. Toda vez que a gente for pedir um exame, ele precisa me dar uma informação. Então, quando chegar o exame para mim, eu preciso ou confirmar a minha hipótese que eu tenho, ou descartar a minha hipótese. Se eu pedir um exame e eu ficar igual, esse exame ele foi assim, não serve para nada. Eu queimei dinheiro, ou eu queimei um exame, né? Assim, vou fazer uma analogia totalmente besta, né? Olha, é um paciente doente renal crônico, tá, estágio 3, tá, eu vou pedir a ALT. Para doença renal, talvez não vá mudar muita coisa, né? Eu vou pedir uma, sei lá, né? Talvez não tenha sido o melhor exemplo, mas é isso. Eu preciso de um exame que, olha, isso que você está pensando, tá aqui, tá correto, né? Então, dentro do contexto da doença renal é isso. O melhor exame é o que te dá a informação. E a creatinina e a ureia, ela te fala 2 pontos ali, tá? Sim. Creatinina, estimativa de taxa de filtração glomerular. Estimativa. Não é a taxa de filtração glomerular, é estimativa. Então, eu quero estimar a taxa de filtração glomerular. Eu faço creatinina. Claro, tem que respeitar ali massa muscular, idade, ok, isso são essas nuances dos exames. Tá? Eu quero avaliar a capacidade, né, dos meus túbulos em reabsorverem água. Exame de urina, não é creatinina, não é ureia, né? Eu acho que esse pensamento a gente tem que ter. Beleza, e uma outra situação, e essa talvez é a que nós de serviço especializado mais gostaria de viver, é ter o diagnóstico precoce, né? Sim. O diagnóstico precoce da doença renal crônica
E, pessoal, acho que para qualquer tipo de doença, né, é sempre muito melhor resultados, longevidade, quando você pega no início, né? E, e como que você encara esse cenário, Fernando? Pensando no clínico geral, né, que está na linha de frente, talvez vai ter a chance de pegar muito mais esses Sim. pacientes do que nós que estamos aí na retaguarda num serviço especializado. Como é que a gente pode ter cada vez mais o diagnóstico de doença renal crônica precoce? Acho que a primeira coisa é o que a gente está falando. A gente precisa conversar sobre a doença renal. Saber que ela existe, saber que ela é uma doença silenciosa, tá? E fazer exames periódicos. Tá? Com exames periódicos, a gente vai fazer o diagnóstico precoce. Tá? Então, é o que eu falo. A campanha do Março Amarelo ela é super legal. Tá? Mas ela tem que ser feita o ano inteiro. A campanha de câncer de próstata, um exemplo, né, ela faz em novembro, né, para os homens, se eu não me engano. Ela não pode ser só em novembro, ela tem que sempre ser avaliada. A campanha de câncer de mama, que é em outubro, se eu não me engano, para mulheres, não pode ser. A mulher tem que sempre fazer o diagnóstico precoce sempre. Ok, as campanhas ajudam, mas tem que estar na nossa cabeça o diagnóstico precoce. Tá? Então, o check-up, eu acho essencial. Eu hoje, pacientes ali acima de 7, 8 anos, eu oriento que eles façam avaliações a cada 6 meses. Né? Hemograma, função renal, hemograma, ureia, creatinina, exame de urina e o ultrassom. Tá? Talvez ali uma LT, fosfatase, eu oriento isso. Tá? Porque ali o ultrassom, como você falou, você já vai começar a avaliar alterações morfológicas, o exame de urina é super importante. Né? Então, nesses pacientes, eu costumo solicitar isso. O que eu vejo que é bom do diagnóstico precoce, você prepara o tutor, tá? Você tem mais tempo de conversar sobre a doença renal crônica, você sabe que o desfecho a doença renal crônica ela vai evoluir. Você vai conversar isso com o tutor, vai evoluir. Mas o cara já está preparado para a evolução dela e ele vai te acompanhar. Vocês vão juntos acompanhar a doença. O que não quer dizer que o paciente não vai ter qualidade de vida. Hoje tem muitos doentes renais crônicos, estágio 3, 4, com qualidade de vida. Tá? Que é hoje o que você, pelo menos o que eu busco nos meus pacientes, tentar maximizar a qualidade de vida deles. Tá? Falando para o clínico geral, né, então eu acho que essa é o que eu acho que é o legal, ele está junto do paciente dele, tá? Porque geralmente o clínico geral ele funciona como o médico da família, o médico da atenção básica ali, da medicina. Eu acho legal o médico clínico trabalhar junto com o nefro, esse talvez seja o melhor cenário. Né? Então, o clínico geral, diagnostiquei esse cara aqui, porque ele já, nossa, ele começou a subir essa creatinina, ele começou a, a, a apresentar alterações na densidade, aí acaba encaminhando para o nefro. E aí o nefro, junto com o clínico, caminha, ajuda aí no tratamento desse paciente. Perfeito, perfeito. Acho que. Desculpa, Pode falar. Desculpa, Hugo. É engraçado, eu vou falar pela experiência aqui em São Paulo, tá? Eu não sei, aí em Goiânia. Cara, tem ausências de clínicos veterinários. Eu ia falar. E ele não pode ter, não pode. O clínico, ele é essencial. Ele não pode deixar de existir. Não. Ele não pode. Ele é o cara, é o pilar. Sim. Né? Eu concordo com você, eu ia falar isso logo em seguida, porque a gente está um pouco assim, numa leva, num momento de. Não é isso agora, não. Isso aconteceu algum tempo atrás, mas a gente está vivendo isso muito pujante agora, que é um descrédito da clínica geral.
Vamos Sim. falar num português bem claro, as pessoas já saem da faculdade achando que tem que fazer uma especialização, porque é só assim que vai ter sucesso financeiro e profissional. E acaba esquecendo que a base, que é a clínica geral, ela é importante, principalmente nesse cenário que a gente está falando, é o cara, é o pilar, é o Sim. cara da linha de frente, né? É o cara que vai descobrir tudo. É o clínico geral que É, descobre tudo. Então, tem que entender essa importância. E para o cara que vai querer fazer uma especialidade um tempo depois, um cara que tem uma base muito bem feita na clínica geral e quer virar neurologista, cardiologista, nefrologista, ele vai sim, ser muito bem, né, na sua especialidade. Então, eu acho que para o diagnóstico precoce acontecer da doença renal crônica está nos ombros do clínico geral. Ele precisa sim. entender que a doença renal crônica, nos estágios iniciais, é silenciosa, não vai falar, não vai gritar, porque provavelmente eu não vou ter um animal azotêmico, urêmico, passando mal, porque aí é a hora que grita, né? É, Se tiver, está nos estágios iniciais de uma insuficiência, também às vezes não fala, né? E aí ele tem que lembrar, em qualquer atendimento que ele for fazer do paciente, ele veio para uma vacina, ele veio para um atendimento ocular, né, oftalmológico, que sua esposa é oftalmologista, né? sim, sim. E tem que lembrar que tem rim, e que esse rim pode estar doente num momento silencioso da doença renal crônica. Ou seja, precisamos fazer exame de urina, precisamos fazer ultrassom, porque talvez a creatinina está normal ainda. É, perfeito. É isso aí. Então, É, não, é por isso que eu falo, você que está num serviço especializado, a gente talvez não vai ter tantas chances para fazer isso, porque o cara já vem por algum motivo. Só se a gente estiver atendendo uma infecção do trato urinário difícil aí de resolver, um caso de urolitismo, como você chamou atenção lá no início. é. Esses pacientes chegam para a gente. Agora, o cara bem precoce ali, geralmente chega quando o clínico atende. Isso é legal. Claro, está melhor, tá infinitamente melhor, né? Porque as divulgações estão maiores, então tem clínico que fala, ó, já estou vendo essa alteração, então já encaminha, tá? É bem legal isso, né? Mas eu ainda acho pouco, né? Para a população de cães e gatos que a gente tem, normalmente o tutor de felino ele vem mais, né? Não sei aí em Goiânia. Aqui, geralmente, o tutor de felino vem mais por alterações ali, porque talvez ele vá mais no clínico ou no médico especialista em felino, né? Especializado em felinos. É, Né? Eu vejo isso aqui. concordo. Eu tenho uma rotina de felinos muito pequenas, né? Eu gosto de brincar. Os felinos ficam tudo com os gateiros, né? Os veterinários especializados Sim, em medicina sim. felina. Eles são autossuficientes e são mesmo, eles são, né, muito bons, porque eles se tornam pessoas à parte desse planeta por mexer com um ser que é à parte também. É verdade. E Eu, pode falar. né, eu falo que eu tenho gato, eu adoro gato, eu adoro assistir aula de gato. Mas quando eu chego lá e falo assim, é um gato para atendimento, eu falo, meu Deus. Não é que eu não gosto, mas você sabe do que eu estou falando, a dificuldade, às vezes, é, eu acho mais difícil. Eles são bem particulares. Não, são. Né? Até mesmo assim, para dar medicamento, para comer, dieta, é mais difícil. E, bom, tem algumas perguntas aqui, eu vou lê-las e como eu estou aqui como o papel do mediador, você vai responder primeiro, tá? Tá, eu não consegui achar as perguntas. Eu fui tentando achar e, cara, perdi. Vou ler aqui para você. A Áquila, eu acredito que seja a Áquila, né, que pronuncie, falou o que é primordial para diferenciar o doente renal crônico da injúria renal aguda, da insuficiência renal aguda. Primordial, na verdade, você tem alguns elementos, né? Talvez um dos principais é o ultrassom, tá? É. Porque você vai olhar ali,
Você vai olhar morfologia, você vai olhar relação córtico-medular, você vai olhar mineralização, você vai ver tamanho, né? Normalmente, o doente renal crônico tem um rim menor, com alteração de ecogenicidade, ele é mais, tem as áreas de infarto, tem mineralização, né? O paciente em IRA, dependendo da causa da IRA, geralmente ele tem o rim de tamanho um pouco maior, tá? E às vezes um pouco de alteração da ecogenicidade, mas não vai ter mineralização, não vai ter alterações na morfologia, tá? E aí, se você for passar para fósforos, os eletrólitos, ureia e creatinina, fica tudo muito parecido, ainda mais quando é um crônico agudizado, fica tudo. Então, se você for primordial, né, seria o ultrassom. Sim. Respondendo aí a sua pergunta, seria o ultrassom. Sim. E só para contextualizar, tá, Akla? Pensa o seguinte: você está lá no plantão, chegou um gato passando mal, e você consegue ter ali, no seu hospital é chique, tem máquinas ali também, 24 horas, você vai, dose ureia e creatinina, elas estão altas. Bom, então você vai falar, muito desse passar mal pode estar relacionado a essa uremia. Beleza. E aí, isso é uma IRA ou uma doença renal crônica que agudinizou? Ou uma doença renal crônica descompensada, né? O que vai te ajudar a entender qual caminho você vai percorrer é o ultrassom nesse momento. Então, para mim também é primordial o ultrassom, para diferenciar, né? Sim. Bom, a Vilma, acho que ela é uma tutora, ela falou que tem um York, que a veterinária diz que está doente renal crônico, só que as taxas subiram uma vez só muito pouco e depois normalizou. E está fazendo soroterapia 2 vezes por semana, ração renal e ômega 3. Bom, o que eu entendi? Foi só um comentário, viu? E talvez nesse momento que aumentou e depois diminuiu, é que alguma coisa estava acontecendo para esse rim ter piorado um pouco a função e foi feito algum manejo aí. Talvez, se foi isso, o resultado da melhora foi o manejo da doença renal crônica que pede algumas ações, né, Fernando? Sim. Legal. Olha, ele foi diagnosticado doente renal crônico e melhorou a ureia e creatinina. Ótimo, é o que a gente quer, tá? Mas ele não deixou de ser um doente renal crônico. Ele precisa continuar, né, na avaliação, proteinúria, pressão arterial, fósforo, eletrólitos, equilíbrio ácido básico, a hidratação, que eu estou entendendo que é um paciente que tende a fazer desidratações, por isso que ele faz a fluidoterapia subcutânea, né? Então ele continua sendo um doente renal crônico, né? Ele vai progredir? Vai, porque a característica da doença renal crônica é de progressão, tá? Só que o intuito nosso é fazer com que essa progressão seja lenta e mantenha aí sempre a qualidade de vida, né? Sim, concordo. A Monique fez uma pergunta que a gente ficaria aqui, Fernando, acho que mais 40 minutos brincando, assim. Então, vamos tentar ser igual para Montina, né? Bem certeira, que ela perguntou se o SDMA sempre vai ajudar na conclusão de que o paciente é um doente renal crônico. Antes de entregar, eu vou ser um pouco aqui romântico, você sabe que eu gosto de ser romântico, filosófico. Nada na vida é para sempre. Sim, sempre é uma palavra muito, né? Sempre, nunca, né? Monique, o SDMA, ele é uma ferramenta que vai te auxiliar no diagnóstico do doente renal crônico, tá? Parece, né? Então você tem estudos, né? Que parece que ele aumenta ali um pouco antes da creatinina, tá? Mas cuidado, que nem o Hugo falou, não vai ter um exame que vai falar, é isso. Pelo menos, eu acho que não por enquanto, tá? Eu acho que não.
Então o SDMA, ele te ajuda, tá? Como eu utilizo o SDMA, então não sei se o Hugo, como o Hugo utiliza, eu utilizo nos idosos, tá? Então, idosos, eles usam. Eu utilizo nos animais que têm pouca massa muscular, tá? E eu utilizo também em alguns animais mais jovens. E naquela situação, lembra que eu falei, o exame tem que confirmar ou descartar alguma coisa. Naquele exame que a creatinina ficou em cima do muro, né? É um paciente que ele ainda não é azotêmico, né? Eu tento usar o SDMA nesses pacientes, tá? Para comprovar as minhas hipóteses, tá? Você tem aí trabalhos, né? Você já pode ver aí trabalhos, inclusive no livro do professor Pousing, ele já fala lá que o SDMA ele é um soluto urêmico, ok, e talvez ele tenha até um comportamento de toxina urêmica, tá? O irmão do SDMA, que é o ADMA, né, que é o ADMA, que é a dimetilarginina assimétrica, na medicina, ela está relacionada com pior desfecho e ela está relacionada com efeitos cardiovasculares, tá? A gente ainda não tem essa clareza do SDMA. A gente tem a clareza que ele funciona como um marcador de taxa de filtração glomerular, tá? Mas eu não acho, ele não é superior à creatinina, mas ele também não é inferior à creatinina, tá? Eu utilizo nessas situações que eu falei aí. Concordo. Ele é uma opção frente a situações que o paciente está perdendo músculo, e aí você vai perder a referência da creatinina como marcador tardio de função renal, né? Então, eu vejo ele, como você viu também, não utilizo em todos os pacientes, né? E, gente, o SDMA, comparando com um biomarcador de função renal com a creatinina, ele é muito nenezinho ainda. A creatinina é desde 1800 Guaraná com rolha, então a gente sabe muito da creatinina, em várias situações. O SDMA a gente está flertando com ele, experimentando ele, e nós, né, Fernando, do nosso grupo, a gente gosta de entender as coisas, né? E enquanto a gente está aí nesse flerte, a gente vai entendendo e vendo qual que é o melhor momento de se utilizar ele, e não necessariamente só falando que não serve para nada ou é o salvador da pátria. Não é assim que a gente entende, né? Sim, é isso aí. Eu utilizo dessa forma. Bom, a Milena fez uma pergunta sobre tratamento quando a gente tem o diagnóstico da doença renal crônica. Milena, vou te convidar para assistir a próxima live que nós vamos falar de tratamento, né? Hoje eu e o Fernando estamos aqui falando mais mesmo de diagnóstico, mas sua pergunta será lembrada. E o Henrique, acho que você conhece ele aí, o João Henrique, ele perguntou, além do ultrassom, a causa em si pode nos diferenciar se é IRA ou doença renal crônica? Por exemplo, intoxicação. O quadro de intoxicação, tem como a gente diferenciar em exames que eu entendi, né? Algum tipo de exame? Exame que eu lembre assim, não. Para as intoxicações, geralmente as intoxicações elas levam à ira. Então, eu vou dar o exemplo, né? Então, uva, no caso dos cães, o lírio, no caso dos gatos, o etilenoglicol, no caso de ambos, tá? Ainda que não seja tão comum aqui no Brasil, mas você não vai ter um exame, né? Talvez no etilenoglicol você acha ali no exame de urina cristais de oxalato, porque ele forma oxalato ali nas células tubulares, então, mais ou menos, né? Mas você não tem um exame que você fala, olha, esse cara está intoxicado, Ira. Não sei se essa foi basicamente a pergunta, tá? E você pode ter o cara crônico que intoxicou também, né? Eu tenho um paciente
que é aqueles pacientes coitados, né, azarados. É um paciente, ele fez quimioterapia, então, pela quimioterapia, ele entrou num quadro de gastroenterite. Ele já era um crônico, então entrou num quadro de gastroenterite. Então, possivelmente, pela azotemia, pela alteração pré-renal, ele piorou a função renal, fez uma azotemia pré-renal, e aí isso mistura com o renal, porque ele é um doente renal crônico. Não estava comendo nada. A única coisa que ele comia era uva. Aí a tutora estava dando uva para ele. E aí ele só piorou a função renal. Tá? Então você pode ter o doente renal crônico que agudizou porque comeu uva. Sim, concordo. Mas você não tem um exame. É porque tem aqueles pilares, né, Fernando? A causa de uma ira, as causas de ira, né? As 3 grandes causas de injúria renal aguda que pode levar à insuficiência renal aguda. E isso pode acontecer no paciente que tinha rins normais e já doente, que são as causas pré-renais, renais e pós-renais. Sim. E pensando nessa pergunta específica do João, a causa, ela não costuma, às vezes, diferenciar se é uma doença renal crônica ou uma ira, mas a causa está fazendo o rim sofrer, é isso. Né? Então, uma das coisas mais importantes, por exemplo, em intoxicação é a anamnese. Né? Você perguntar se tem a possibilidade do animal ter tido algum tipo de intoxicação, já que você está à frente de uma insuficiência renal. Né? Então, você tem que lembrar, tem as causas de intoxicação. Então, a anamnese seria bastante importante. Eu acho que é mês que vem que a gente vai falar sobre ira, né? Sim. Sou eu e você também. Eu já vou deixar o convite. Vai ter aí no nosso encontro mensal lá no colégio, né, para os associados, que a gente vai discutir sobre ira. Vamos. Né, que é um tema muito legal e bem amplo. Sim. E aí vamos para a última pergunta, porque já batemos na nossa proposta de tempo aí, que é da Luana. Ela faz a seguinte pergunta. Na ultrassonografia abdominal, dentre as alterações de arquitetura renal, como perda de definição corte medular, o que podemos observar como sugestivo nas imagens, na doença renal crônica? Mineralização, tá? Perda da arquitetura, como você falou, diminuição da relação córtico-medular, alterações de ecogenicidade, tá? Cisto é bem comum, tá? Claro, a doença renal policística, ela é uma doença renal crônica, beleza. Mas você tem, pela doença renal crônica, formações de cistos, tá? Áreas de infarto renais, né? E alterações da morfologia, né? Estruturalmente. Acho que esses são alterações compatíveis com doente renal crônico. Tá? Ecotextura também pode mudar, né? Sim. Né? Não é do doente renal crônico, mas pode acontecer em alguns doentes renais crônicos, que é uma discreta dilatação de pelve, por aumento da poliúria. Nossa, aumento da poliúria é péssimo, tá? Pela poliúria. Aumento da poliúria é subir para cima. Perdão, gente. Nossa. Assassinei os professores de semiologia agora. Senhor. Aumento da poliúria. Porque você quis só enfatizar mesmo, né? Você quis enfatizar. Né? Sobe pra cima, desce lá pra baixo. Perdão, pessoal. Bom, Fernando, a gente sempre gosta de terminar a live deixando um recado sobre o tema aí, né? Tipo um bullet aí. Então, diagnóstico da doença renal crônica. Se fosse para resumir aí, o que você deixaria como recado? Bom, primeiro assim, o que é um bullet? Você que está todo da Instagram, o que é um bullet? Deixa um recado, assim, que você acha que é para deixar sua lápide um dia sobre a doença renal crônica. Eu tô ficando velho demais, cara. Beleza. Bom, vamos lá. Do diagnóstico, assim, tentem fazer o diagnóstico da forma mais precoce possível, tá?
comecem a olhar para aquele seu paciente, né, para o clínico, né, estou falando isso para aquele paciente que está evoluindo ali, né, envelhecendo, com maior, olha melhor para ele. Aqueles pacientes, então, por exemplo, um paciente que tem uma endocrinopatia, um paciente que é um cardiopata, um paciente que tem comorbidades que possam cursar com lesões renais, começa a pesquisar para o diagnóstico mais precoce. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, não confie em um exame só, tá? Ah, eu só fiz hoje. Repitam os exames com intervalo ali de uma semana, mais ou menos, tá? Então tem que fazer essa repetição e não confie num exame só. Ah, o exame A, ele funciona 100%, o exame B é uma porcaria. Não, não é. Colham o máximo de informações sobre o seu paciente. Tá? Então, se você puder fazer o exame A, B, C, D, E até o G, melhor. Às vezes o tutor não consegue fazer, é complicado. Então, elenque na sua cabeça quais são os melhores e o que você quer avaliar. Eu acho que era isso. E faça de forma precoce. Show, show. Eu vou deixar o meu, né? Beleza. Eu seria tão quão importante para o diagnóstico da doença renal crônica a creatinina é, o ultrassom e o exame de urina também serão. Então, faça aí, exames de urina e ultrassonografia nos pacientes de vocês, e não somente as dosagens de creatinina, que são importantes, mas auxiliam às vezes pouco, né? É isso. Sim, sim. Beleza. Me chama mais vezes. É assim, tranquilo? Foi, assim. Não tem avaliação, não tem nada. Pô, me chama mais vezes. Fácil. Aí. Vou passar meu bastão para você. Obrigado. Mês que vem. Mês que vem você fica. Não. Não. Vem não. Gente, brigadão. Tchau. Falou, Fernando. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau.